O ano é 1095. O Papa Urbano II convoca os nobres da Europa no Concílio de Clermont, com um apelo que mudaria o curso da história: libertar Jerusalém, a cidade mais sagrada da cristandade, do domínio muçulmano. O clamor do Papa é recebido com fervor. Milhares de cavaleiros, nobres e até camponeses unem forças para embarcar numa jornada sem precedentes, a Primeira Cruzada. Após uma longa e sangrenta campanha, os cruzados alcançam Jerusalém em 1099. O cerco à cidade é brutal e o combate culmina numa vitória que marca o auge do fervor religioso e militar dos cruzados. Jerusalém é recuperada e um novo reino cristão é estabelecido. Mas a vitória traz novos desafios. O influxo de peregrinos cristãos à Terra Santa torna-se constante, mas as estradas continuam perigosas, repletas de bandidos e ameaças de forças inimigas. É nesse cenário que, em 1119, surge uma ideia ousada que mudaria para sempre o destino da região e da cristandade. Um grupo de 9 cavaleiros liderados por Hugues de Payens apresenta-se ao rei Balduin II de Jerusalém com uma proposta simples, mas audaciosa: formar uma ordem militar dedicada a proteger os peregrinos cristãos que se dirigem à cidade sagrada. Balduin, impressionado pela devoção e pelo propósito destes homens, concede-lhes o Monte do Templo como sede, um local de profundo simbolismo, onde outrora se erguia o lendário Templo de Salomão. A ordem começa a crescer, recebendo doações de terras, fortificações e riquezas por toda a Europa. Com este apoio, os templários não só fortalecem a sua presença militar na Terra Santa, como também expandem a sua influência nos reinos europeus. Em 1129, no Concílio de Troia, os templários recebem a bênção oficial da Igreja Católica, impulsionados por Bernardo de Claraval. Este reconhecimento legitima a ordem, garantindo-lhes privilégios como isenção de impostos e autonomia sob a autoridade direta do Papa. Com o apoio da Igreja e dos monarcas europeus, os templários entraram numa nova era. Já não são apenas um pequeno grupo de cavaleiros devotos, tornam-se uma instituição poderosa, capaz de moldar os destinos da Terra Santa e do Ocidente. A Ordem dos Templários tinha uma hierarquia bem estruturada, dividida em várias categorias. Na base estavam os intendentes, responsáveis pela administração e cuidados com o vestuário. Acima deles, os sargentos, que atuavam como auxiliares e escudeiros, cumprindo funções de apoio aos cavaleiros. Os capelães, vestidos de negro, cuidavam das necessidades espirituais dos membros, com os mesmos direitos e deveres dos cavaleiros. Os cavaleiros, ou irmãos, geralmente provenientes da nobreza, desempenhavam as funções militares mais importantes, como proteção física de peregrinos, defesa de territórios e combate em guerras de terras e países aliados. O comendador-geral, assistente do tesoureiro, era responsável pela proteção de viajantes e peregrinos, garantindo-lhes apoio logístico. O tesoureiro cuidava dos assuntos financeiros e econômicos, enquanto o marechal estava à frente das operações militares. O senescal, cargo abaixo do grão-mestre, substituía-o quando necessário, com status e insígnias semelhantes, principalmente em campanha. Por fim, o grão-mestre, considerado o príncipe da cristandade, era o líder supremo da ordem, geralmente residente em Jerusalém. De todas as categorias dos templários, a mais conhecida até hoje é a dos cavaleiros. Mas ingressar nessa elite exigia mais do que ascendência nobre. Era preciso passar por uma série de provas exigentes. Os aspirantes começavam por realizar trabalhos humildes e pouco agradáveis, como a limpeza, o cuidado dos animais ou o trabalho nas hortas e oficinas. Estas tarefas serviam para testar a humildade e a disposição dos candidatos que as realizavam ao lado de criados e auxiliares. Após esse período inicial,
enfrentavam um rigoroso processo de purificação, que podia durar semanas ou meses. Um dos momentos mais marcantes era a reclusão numa cela ou caverna escura, com apenas um altar e um crucifixo. Ajoelhado no chão, o aspirante passava a noite em oração, rogando a Deus forças para cumprir os votos, caso fosse aceito. A cerimônia de recepção na ordem era um ritual magnífico e solene, projetado para causar uma profunda impressão espiritual. Durante a noite, na igreja da ordem, o aspirante era conduzido à sala do capítulo, onde, ajoelhado perante o grão-mestre, era interrogado sobre sua vida. Depois de responder satisfatoriamente, fazia votos de obediência, castidade, pobreza e fidelidade à ordem e à sua missão. Por fim, recebia o manto templário, a cruz e a espada, sendo acolhido pelo grão-mestre e pelos outros membros. Este ritual não só marcava o ingresso oficial na ordem, como também simbolizava o compromisso absoluto do novo cavaleiro com os valores e a missão dos templários. A queda dos templários começou no início do século XIV, sob o reinado de Filipe IV de França, também conhecido como Filipe o Belo. Este rei, endividado com a ordem devido aos empréstimos que contraiu para financiar guerras, começou a vê-los como uma ameaça ao seu poder e uma solução para os seus problemas financeiros. Com o apoio do Papa Clemente V, Filipe iniciou uma campanha para destruir os templários. Em 1307, numa sexta-feira, 13 de outubro, deu-se o famoso golpe. Centenas de membros da ordem foram presos na França, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay. Acusações de heresia, idolatria, blasfêmia e outros crimes foram feitas contra eles, muitas vezes obtidas sob tortura. Os julgamentos foram controversos e marcados por testemunhos forçados. Embora muitos dos acusados tivessem confessado os crimes para evitar mais sofrimento, outros, incluindo Jacques de Molay, negaram as acusações até o fim. Em 1312, o Papa Clemente V, sob pressão de Filipe IV, dissolveu oficialmente a ordem. 2 anos depois, Jacques de Molay foi queimado na fogueira em Paris, junto com outros líderes templários. Reza a lenda que, antes de morrer, lançou uma maldição sobre Filipe IV e Clemente V, que morreram pouco tempo depois, alimentando os mistérios e teorias sobre os templários que persistem até hoje. Mesmo depois de extintos, os templários continuam a ter um impacto enorme na nossa sociedade. A forma como se organizavam inspirou várias ordens que vieram depois e as suas práticas financeiras, surpreendentemente avançadas para aquela época, são consideradas precursoras do sistema bancário que conhecemos hoje. Mas o que realmente os torna inesquecíveis é o mistério que os rodeia. Entre as muitas histórias que se contam, está a do Priorado de Sião, uma suposta organização secreta que, segundo dizem, herdou os segredos e a missão dos templários. Seja verdade ou apenas um mito, os templários continuam a fascinar-nos, a inspirar livros, filmes e teorias, mantendo vivo o seu legado como uma das maiores lendas da história. Se você gosta de história assim como eu, subscreva o canal e diga nos comentários sobre o que mais gostava de ouvir. Nos vemos na próxima vez.